Saber fazer queries no Proteus pode ser um diferencial para você que é um desenvolvedor Proteus. Com ela, a gente consegue realizar consultas complexas e que rodam de forma mais rápida do que se a gente estivesse utilizando somente o ADVPL puro. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Include, meu nome é Leonardo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar queries simples no banco de dados e que você pode utilizar essas queries em seus códigos fontes. Aqui nesse vídeo nós vamos utilizar o Microsoft SQL, então caso você utilize algum outro banco de dados, você talvez precise adaptar alguma coisa no comando de consulta que nós vamos utilizar aqui, mas os conceitos podem ser aplicados em outros tipos de banco de dados, desde que eles sejam bancos de dados relacional. Reforço que esse vídeo é focado somente em consulta simples, então é um vídeo para quem está iniciando na área, quem quer se tornar aí um desenvolvedor Proteus. Então a gente também não vai fazer nenhum tipo de teste em rotinas já desenvolvidas. Nós só vamos realmente utilizar o nosso Microsoft SQL Server Management Studio para realizar as queries. Você pode utilizar qualquer outro programa para poder fazer as suas consultas, mas é esse que nós vamos utilizar aqui. Inclusive eu estou com ele na tela, vamos só confirmar aqui e fazer o login. A gente não vai utilizar o VS Code dessa vez, tá? Então vamos lá, estamos conectados, vamos aqui em New Query, fazer a nossa primeira consulta. Vou selecionar aqui o meu banco de dados do Proteus. Bom, agora a gente começa a criar as nossas consultas de fato. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, toda consulta, ela é iniciada com o comando select, que significa que estamos pedindo para o banco de dados buscar alguma informação. Em seguida, a gente precisa informar quais são os campos da tabela que nós queremos que a consulta retorne. Como a gente ainda não sabe, vamos utilizar aqui o asterisco, que é um caractere coringa que faz com que o banco de dados retorne todos os campos da tabela. Em seguida, a gente precisa informar qual é a tabela que nós vamos consultar. Aqui no caso, eu vou usar a tabela de cadastro de clientes do Proteus. Para isso, a gente utiliza o comando from. Em seguida, o nome da tabela, no caso do Proteus, tabela de cadastro de cliente é o SA1, seguido por 99, que é o código da minha empresa, no caso. Pode ser que para você mude o nome, então pode ser que se você utilizar empresa 01, vai ser SA1010. Então, apertando F5 aqui, a gente já consegue fazer a nossa primeira consulta. Eu tenho uma tabela pequena, claro, são registros de teste, mas se você tiver uma tabela muito grande, esse tipo de consulta vai demorar muito tempo. Então não é recomendado que você faça uma consulta SQL, uma query, dessa forma. A gente precisa refinar ela um pouco mais, justamente para que a gente traga somente aquilo que a gente realmente precisa. A gente não precisa trazer todos os resultados. Para isso, a gente precisa incluir condições nesse nosso filtro, nessa nossa consulta. Para isso, a gente utiliza um comando chamado where, onde a gente vai definir quais os campos que a gente vai pesquisar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que o campo A1code, que é o código do cliente, ele vai ter que ser igual a 6 zeros aqui, que no caso seria o nosso primeiro cliente aqui, o Alberto Silva. Então, eu vou colocar aqui o campo loja também, pois ele faz parte do código do cliente. Aqui no caso é o 01. Então, vamos rodar e ele trouxe somente aquele cliente que nós buscamos. Mas e se for numa situação em que a pessoa que está fazendo a busca, ela não saiba o código do cliente, ela sabe somente o nome. Então, com isso, a gente precisa mudar a nossa condição de consulta aqui. Então, eu vou apagar aqui os campos que nós colocamos aqui no nosso where e agora eu vou pesquisar pelo nome. Vamos supor que eu saiba somente o nome do cliente. Então, o nome do meu cliente aqui vai ser Fernando Souza. E vamos dar um F5, ele retorna aqui o Fernando Souza. E aí, consequentemente, a gente sabe qual que é o código desse cliente. Pensando numa situação onde a gente não saiba o nome completo desse cliente. Então, eu poderia pesquisar aqui por Fernando. Então, vamos lá. Mas, opa, peraí, deu algo errado aqui. Eu queria procurar pelo cliente que se chama Fernando, mas a minha consulta ela não retornou nada. Bom, o SQL funciona da seguinte forma. Nesse caso aqui, a gente está dizendo que estamos procurando pelo cliente Fernando, considerando o campo A1 nome. Então ele considera que o campo A1 nome tem que ser exatamente igual à informação que nós colocamos aqui, no caso Fernando. Como ele tem um sobrenome,
naturalmente o SQL ele não retorna essa informação para a gente. Então, como é que eu faço para pesquisar, sendo que eu não sei o sobrenome dele? Nesse caso, a gente precisa mudar a condição de igual para like. Ou seja, ele vai considerar o nome Fernando e qualquer outra coisa que venha antes ou depois de Fernando. Só que esse qualquer outra coisa, né, em qual lugar ele tem que considerar? Se é antes ou se é depois. Para isso, a gente utiliza um caractere coringa também. No caso aqui é o %. Então ele vai considerar o quê? Procure na tabela SA1, que é a tabela de cadastro de clientes, onde o A1 nome contenha a palavra Fernando e qualquer coisa depois de Fernando. Então vamos dar um F5 aqui. Então ele retornou agora Fernando Souza e nós só pesquisamos pelo nome. Pensando numa situação inversa, onde a gente sabe somente o sobrenome, a gente sabe que o nome vem antes. Então nesse caso a gente precisa inverter o caractere coringa para que ele venha no começo. Então qualquer coisa que venha antes, depois a palavra Souza. E aí a gente faz a consulta e aí a gente tem o resultado que a gente precisa. Nada impede também de você colocar o caractere coringa antes e depois da sua consulta de forma simultânea. Isso também funciona. A única ressalva aqui é que esse comando like ele é um pouco lento de concluir aqui para rodar, ainda mais se você tiver uma tabela com muitos registros. Então não é recomendado você utilizar o comando like a menos que você não tenha outra opção. Sempre opte por fazer filtros utilizando campos chaves, que são os campos de código. Assim, a consulta do SQL vai retornar a informação de forma muito mais rápida. Eu vou voltar aqui a nossa condição. Eu vou colocar aqui A1 código é igual ao do Fernando Souza, que é o 002, e o A1 loja é igual a 01. Então, vamos rodar aqui. Supondo que eu queira buscar por outro cliente, aqui eu estou buscando por um específico, mas eu gostaria de buscar por dois, e eu sei o código desses dois clientes. Então eu posso fazer o quê? Ao invés de utilizar a condição AND, nós vamos utilizar a condição OR, que significa ou, e aí a gente coloca aqui A1 código seja igual ao 0001, que seria outro cliente aqui, que é o Bruno Silva. Então, quando a gente utiliza a condição ou, a gente consegue retornar mais de um registro pesquisando ali pelo mesmo campo. Só que a gente tem que informar condições diferentes para esse mesmo campo. Agora vamos para a próxima etapa aqui. A gente tem também a tabela de pedido de vendas aqui no Proteus. Deixa eu só mudar a condição aqui. A tabela de pedido de vendas, a gente vai fazer aqui uma consulta simples também, é a tabela SC5. Então, seguindo o mesmo formato da pesquisa anterior. Vamos dar F5 aqui, ele vai rodar as duas consultas. E como vocês podem ver, nós temos aqui 3 pedidos de venda cadastrados. Agora, eu quero complicar um pouco mais essa consulta. Como vocês podem ver aqui, nós temos 2 pedidos que são do cliente 002, que é o Fernando Souza. Então eu quero, a partir desse cliente, nós vamos pesquisar esse cliente por nome, e a partir dele nós vamos chegar nos pedidos de venda que pertencem a esse cliente. Então vamos lá? Vamos fazer aqui o ajuste na nossa consulta na tabela SA1. Então vou mudar aqui para nome, seja igual a Fernando Souza. E aí a gente vai ter de volta a nossa consulta para o Fernando Souza. Agora a gente vai fazer o relacionamento para buscar os pedidos de venda que pertencem ao Fernando Souza. Talvez vocês não se lembrem, mas na aula de matemática a gente trabalhava em algumas aulas a gente trabalhava com conjuntos de números. Então tinha lá 2 círculos onde tinha um conjunto A e o conjunto B, e alguns números que pertenciam ao conjunto A, alguns números pertenciam ao conjunto B, e alguns números pertenciam a ambos os conjuntos de forma simultânea. O SQL utiliza esse mesmo conceito para fazer os relacionamentos. Estou até deixando um exemplo aqui na tela, para que fique fácil de vocês entenderem isso. Esses relacionamentos no SQL a gente chama de join, onde a gente está vinculando os registros de uma tabela a outra. Nesse caso, a gente quer fazer um join com a tabela de pedidos de venda, no caso SC5. Então vou colocar aqui a nossa tabela. Agora a gente precisa informar para o nosso banco de dados, aqui na nossa query,
quais são os campos da tabela SC5 que se vinculam com os campos da tabela de código de cliente. Nesse caso, a gente tem aqui o campo C5 cliente, ele tem que ser igual a o A1 código, ou seja, o código do cliente que está no pedido tem que ser igual ao A1 código do cadastro de cliente. A mesma coisa a gente faz para o campo loja, o underline loja. E aqui a gente utiliza a condição AND, que significa que queremos que os dois campos sejam iguais nas duas tabelas. Então vamos lá, voltando àqueles conjuntos que nós mostramos aqui, tá aqui na tela novamente. Então nós temos três tipos de join a princípio aqui no SQL. A gente tem aqui o inner join, que significa que estamos pegando o resultado que pertence às duas tabelas ao mesmo tempo. Então, vou rodar aqui, a gente tem aqueles dois pedidos da nossa tabela de pedido de venda. Esse é o inner join, vou até aqui no exemplo deixar pintado o trecho do conjunto que representa o inner join. Então, o que está no cadastro de cliente e o que está no pedido, ao mesmo tempo, ele considera aqui nessa nossa consulta. Agora vamos fazer uma outra consulta, vamos utilizar aqui o left join. O left join significa que todos os registros da minha tabela à esquerda, a tabela à esquerda é sempre a que está aqui acima, está antes. Então ela está à esquerda do nosso conjunto. Então, retorne todos os clientes e verifique se eles possuem pedidos de venda. Então, vamos lá, vamos rodar. Vou colocar aqui a representação também aqui no diagrama, tá bom? Aqui nesse exemplo. Então, eu rodei aqui, mas ele continuou com a condição de Fernando Souza, então vamos fazer o seguinte, eu vou comentar essa nossa condição para que ele retorne todos os clientes. E aí, consequentemente, a nossa consulta vai buscar para cada cliente todos os pedidos que estão atrelados a ele. Vamos rodar aqui para ver se funciona? Então, vamos lá. Ó, agora ele retornou todos os clientes que nós temos cadastrado. Por quê? A gente priorizou todos os registros que estão no grupo A e que também fazem parte do grupo B. Esse é o left join. Para ficar mais simples aqui a nossa consulta e a gente entender, tem muitos campos aqui e fica ruim de visualizar. Então, eu vou pedir para que a nossa consulta retorne somente o campo A1 nome. Vou pedir para que retorne o A1 código, A1 loja, o C5 num, que é o número do pedido. Então rodamos aqui e como vocês podem ver, caso o cliente tenha um pedido, ele traz o vínculo do cliente com aquele pedido. Por isso que o Fernando Souza aparece duas vezes, ele tem dois pedidos. E o Bruno Silva não tem nenhum pedido. Nesse caso, como a gente pediu para priorizar os registros do nosso grupo A, ou seja, da nossa tabela SA1, como ele não tem nenhum pedido, a consulta retorna essa informação, mas informa para a gente que ele não tem nenhum pedido vinculado a ele. O mesmo pode ser feito utilizando o right join, que significa que queremos que a nossa consulta retorne e priorize os resultados da tabela SC5, que é a tabela que está à direita, ou seja, seria o nosso conjunto B aqui no nosso diagrama. Então, se a gente rodar, agora ele vai trazer todos os pedidos e vai verificar se existe cliente para aquele pedido. Caso não tenha, ele não vai trazer o cliente. Então, dessa vez, vai retornar 3 registros. Então, temos aqui os 3 pedidos. Bom, pessoal, esse vídeo foi para realmente trazer uma consulta simples e com um relacionamento entre tabelas. Você pode fazer consultas muito mais elaboradas, muito mais complexas, que podem trazer resultados surpreendentes para vocês. E com um tempo bastante satisfatório na consulta das informações, mesmo que você tenha um volume grande dos dados. Então, para quem está começando, esse tipo de consulta, mesmo que básica, ela é um pontapé inicial para que você consiga desenvolver consultas mais complexas. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, curta, compartilha, se inscreva aí no canal para ajudar esse vídeo a chegar a mais gente que está começando aí no mundo do Proteus. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final, valeu e falou!